Boa noite. Hoje, nosso programa vai em busca da vida nos lugares mais áridos e isolados da Terra. Cientistas aventureiros vão atravessar o deserto, escalar a montanha e entrar na cratera de um vulcão. Lá dentro, num lago congelado, o mais alto ecossistema do planeta. Que vida guardam as águas isoladas a 6.000 metros de altitude? Florestas de cactos gigantes, os desertos do Saara e do Cazaquistão e as mais estranhas paisagens andinas. É o que você vai ver agora no documentário A Vida Apesar de Tudo, uma produção francesa que o Globo Repórter exibe com exclusividade na TV aberta do Brasil. No extremo sul da Bolívia, em plena Cordilheira dos Andes, o vulcão imponente. Licancabur é uma montanha com 6.000 metros de altura. Na cratera, um lago de gelo. O objetivo da viagem que estamos começando não é apenas a escalada de um pico andino. Vamos acompanhar uma expedição sem precedentes. Mergulhar para observar a vida que se esconde. Estamos em São Pedro do Atacama, Chile. A equipe que está de partida é eclética. Um mergulhador, um especialista em adaptação a grandes altitudes, um geógrafo, a campeã mundial de parapente. A escalada vai exigir um gigantesco esforço físico. Caminhar ajuda na adaptação à altura. Por isso, ela segue o ritmo lento das lhamas domesticadas pelos índios. No outro lado da montanha, na Bolívia, está Nicolai Lobo. Com o biólogo Patrick Planck, ele vai explorar duas curiosidades do altiplano. A Laguna Colorada é a primeira. O aventureiro está impressionado com a beleza desse lugar estranho. O que é fascinante nos desertos, ele diz, é ver a obstinação da vida em se manter, custe o que custar. Onde a água é escassa, o alimento raro, o sol implacável e o mineral triunfa sobre quase tudo. A 4.200 metros de altitude, Nicolai e Patrick já sentem a falta de oxigênio. Do alto, a Laguna Colorada se desenha numa surpreendente aquarela. Os lagos salgados dos Andes nunca são profundos. São formados por lençóis freáticos e realimentados pela água que escorre das montanhas nevadas. Água que carrega elementos minerais que encontra pelo caminho. Com sol forte, ela se evapora. Aparecem o sal e os minerais. É um depósito de gesso, diz Nicolai. Em cima, o cloreto de sódio ou sal marinho. O que não conseguimos entender são esses icebergs, se é que são icebergs, vestígios de um tempo em que as águas eram mais profundas, explica Patrick. O passeio é fascinante, como navegar numa lagoa de cobre. Os dois descem de barco e começam a caminhar. Patrick avisa. A região tem areias movediças. Não se pode ficar muito tempo no mesmo lugar. Il suffit pas de dire allez. Ça va? Ouais. Oui. Oui, non mais c'était vraisemblablement tout à gaffe. Hein. C'est vraiment bon. Faut se méfier n'empêche, hein? Bah, oui. Ça va? Ça va. Et là-bas ça va être meilleur. No
lado chileno da montanha, a caravana avança. O sol é intenso. Pierre, o geógrafo, diz que eles acertaram ao sair bem cedo. A campeã, Sandy, está assustada. Acha que desidratou com muita rapidez. Estamos no lugar mais árido do mundo, responde Pierre. Nenhum outro ponto do planeta é tão seco. À distância, o Licancabur aponta para o céu o cone do seu vulcão extinto. Ainda resta um árduo caminho até a sua base. No Atacama, dizem que o vulcão confunde o espírito e perturba a razão. Mais do que as cores da paisagem, deve ser a altitude a origem do ditado. Há quem afirme que aqui não chove desde a chegada dos conquistadores espanhóis, há 5 séculos. O Vale da Lua, impressionante, merece o nome. Engenheiros da NASA acharam nesta paisagem a maior semelhança com o relevo da Lua e fizeram aqui os testes com o Jeep lunar. Mais recentemente, também com o robô enviado a Marte. A lhama domesticada pelos índios não parece tão dócil. Como seus primos camelos, um animal orgulhoso. Sempre com ar contrariado, é um auxiliar indispensável na expedição. Mas dá trabalho aos pesquisadores, principalmente nas encostas. Haja paciência. No outro lado da montanha, Nicolas flutua. Agora sobre o imenso salar do Uyuni. O salar é o vestígio de gigantescos lagos salgados que durante milhares e milhares de anos ocuparam essa depressão. O maior deserto de ouro branco do mundo fica na Bolívia. Qual a sensação de voar sobre um solo infinitamente branco? Sensação estranha, garante Nicolas. Talvez a ilusão do nada. A pureza absoluta por 10.000 quilômetros quadrados. É a maior crosta de sal do planeta, a 3.800 metros de altura. Para Nicolas, foi como voar sobre uma enorme geleira polar, ou simplesmente um mar de nuvens perfeitamente plano. O aventureiro consegue equilibrar o ar comprimido com o ar ambiente. Empurrado pelo vento, o balão desliza e Nicolas patina sobre um mar de sal trazido há milhares de anos pelas águas que vêm da montanha. Em todo o planeta, são 50.000 lagos salgados, ou crostas. Este é o maior de todos. O Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento de La Paz descobriu aqui todos os sais da criação: potássio, sulfato, carbonato, cloreto de sódio. E a mais importante reserva de um metal raro e muito procurado, o lítio. Esta é uma aldeia que vive em função do salar. Até as casas são feitas com tijolos de sal. Se houvesse um dilúvio, a vila inteira se derreteria. A cada manhã, os índios vão para esse gigantesco local de trabalho oferecido pela natureza. É preciso proteger os olhos da intensa luz refletida pela superfície branca. A crosta de sal
é cuidadosamente cortado. As pedras são vendidas para a construção. Para lhamas e cabras vai o melhor sal, o mais branco, raspado da superfície. Os índios do salar vivem há séculos com a preocupação do que comer. A folha de coca, mascada ao longo do dia, acalma momentaneamente os estômagos. Nicolás está voando mais uma vez e sua presença espanta antigos habitantes da região. Pequenas ilhas de cor surgem no meio do branco, como se flutuassem no céu. Quem imaginaria uma floresta de cactos? São ilhas onde a vida desenvolveu uma surpreendente capacidade de adaptação. A temperatura aqui durante o dia é de 20, 30 graus. À noite, chega aos 10 ou 15 negativos. Nicolás desce e encontra o biólogo Patrick. Os dois vão para a Isla del Pescado. Como todas as outras que emergem do salar, ela tem a base de rochas vulcânicas. Acima, em camadas sucessivas, algas verdes fibrosas e sedimentos. Dessa mistura, brota a vegetação. Os dois caminham entre os cactos gigantes, extasiados. A mata colorida entre o branco do salar e o azul intenso do céu lembra uma pintura. São plantas que abandonaram sua forma vegetal para adquirir uma aparência quase mineral, diz Nicolás. Os cactos mais primitivos eram parte da floresta, pois têm folhas, explica Patrick. Pouco a pouco, foram evoluindo em matas cada vez mais secas, como esta. Acredita que os espinhos podem ter sido ramos curtos modificados pela evolução. No meio de tanta aridez, pássaros em busca de alimentos. Eles semeiam o verde que nasce no meio do sal. De repente, as flores do deserto. No azacé é uma espécie típica dos Andes, muito perigosa. Os pequenos espinhos que ela carrega até nas pétalas são piores que urtiga. Se tocados, provocam violenta reação alérgica. Para os pesquisadores, essa floresta nas alturas é a imagem da vida que resiste, apesar de tudo. São ilhas que parecem de um outro mundo, diz Nicolás. Como essa, o Scatia chegou até aqui, ele pergunta. O animal, que parece um coelho canguru, coloca sua pele a prêmio se deixar as fronteiras desse estranho mundo de sal. Como as vicunhas, que já foram milhares, hoje restam poucas. Relíquias vivas que passeiam pela Cordilheira dos Andes. O pássaro das asas em chamas. Pesquisadores descobrem de onde vem a cor alaranjada dos flamingos. Daqui a pouco. Sol implacável. Cenário fantasmagórico. A caravana que partiu do Chile avança na direção do vulcão. O ritmo lento da caminhada é a melhor maneira de adaptar o organismo à altitude. Os aventureiros sabem disso. Pacientes enfrentam a cansativa jornada.
lado oposto da montanha, o magnífico voo dos flamingos da Laguna Colorada. E Patrick apenas observam, extasiados. O flamingo rosa é a ave símbolo da Bolívia. Refletido no espelho da água, o voo é fascinante. Falando baixo para não assustar os pássaros, Nicolas diz que estes são animais perfeitamente adaptados ao meio. Aqui, eles se alimentam da famosa alga de uma só célula, ou de animais que se alimentem delas. Alguns são vegetarianos, outros carnívoros, explica Patrick. E é justamente essa alga a origem da cor dos flamingos. Ela contém caroteno. Ingerido, o pigmento do caroteno é fixado e se converte em rosa alaranjado. O pássaro ganha sua cor sublime. A observação no microscópio mostrará por que os gregos chamavam o flamingo de pássaro das asas em chamas. Nicolas e Patrick recolhem amostras da água da laguna. Os flamingos, que não têm predadores na região, passam o dia voando. De um lado para outro do lago, uma vida em cor de rosa. Os pesquisadores já estão no pequeno laboratório improvisado. Diante das lentes, a alga unicelular se revela. Aí está a prova. É como se a Laguna Colorada tivesse o poder de tingir tudo que toca. Atrás da cadeia de montanhas, a caravana chilena já está no trecho final de sua longa caminhada. Agora, entre geysers. A terra se rompe e explode em torrentes de vapores sulfurosos. Por todo lado, jatos de água fervente. É preciso muito cuidado a cada passo. Evitar as rajadas de vento que, de repente, jogam o vapor na direção errada. Como se fossem programados, os geysers emudecem um após o outro, até que a caldeira subterrânea reative o fenômeno. Pierre explica que essas são águas de chuva que se infiltram. Em contato com a rocha quente, elas se dilatam. Sem espaço, voltam para a superfície, impulsionadas pela pressão. Fabiola nunca viu geysers tão grandes. São os maiores da região andina, confirma o geógrafo. Nicolas e Patrick também estão na etapa final. Seus passos parecem ecoar pelo gigantesco cenário de areia e pedra.
entre as duas equipes foi marcado aos pés da grande montanha. Juntos, eles vão tentar a subida do imponente vulcão para explorar, num perigoso mergulho, o mais alto ecossistema da Terra. A caravana chilena chegou primeiro. O acampamento foi montado num antigo entreposto Inca, bem próximo à Laguna Verde. Ela também ganhou essa cor por causa dos minerais de suas águas. A chegada é uma festa. Todos se cumprimentam e o jantar é servido. À mesa, o assunto é um só: a grande escalada marcada para o dia seguinte. Henri, o mergulhador, entrou no lago congelado uma única vez. 1h08. Tempo suficiente para observar uma explosão de vida nestas águas esquecidas. Pela posição em que está nesta época do ano, a boca do vulcão funciona como um funil 2. Jean Sebastião guia, aponta o caminho e diz que a pedreira é puxada. É preciso parar com o uísque, diz Nicolas. Todos riem, mas o ambiente descontraído não deixa ninguém esquecer a seriedade da situação. Fabiola, a médica, faz o controle do oxigênio nos glóbulos vermelhos de todos os candidatos à subida. Patrick não está bem. É eliminado. Nicolas foi aprovado. A noite vai ser de muita ansiedade. Todos precisam descansar. Lá em cima, imponente, o vulcão e seu lago adormecido esperam. A montanha sagrada dos índios do Atacama vai revelar todos os seus mistérios. Ousadia nas alturas. Nossos aventureiros chegam ao coração do vulcão e mergulham no lago congelado. O que eles encontram? Às 3 horas da manhã, sob um frio intenso, a partida para a grande escalada. O acampamento está a 4.800 metros de altura, concentrados, poupando energias. 20 aventureiros do século XXI na trilha usada pelos Incas há 500 anos. A cratera do Licancabur já foi um local de sacrifício. O silêncio absoluto não se explica apenas pela tensão. Os desbravadores da montanha sabem que podem vencer o frio, a umidade, o vento, não a falta de oxigênio. O esgotamento não poupa ninguém. Andar não é um ato automático, é uma reflexão. Uma ordem que se dá aos músculos que não querem obedecer. Em alguns trechos, a rocha vulcânica, desgastada pelo gelo, é mais um obstáculo. É preciso instalar cordas nestas passagens. A falta de oxigênio não causa desgaste apenas físico, é mental também. Calcula-se que a capacidade humana, em grandes altitudes, seja reduzida em pelo menos 20%. 5.800 metros. Ainda restam 200. Nicolas quebra o silêncio. Laguna Bianca, Laguna Verde.
e a famosa Laguna do Licancabu. Já estamos a 5.900 e quanto? Pergunta. 91. O GPS já marca 6.000. Pouco importa, diz Nicolas. Eu me sinto no limite da minha competência. O que me faz admirar ainda mais as façanhas de quem explora picos acima dos 6.000 metros. O mais difícil ainda está por vir. Entrar no... Foi dele a ideia de trazer a expedição científica. Agora será recolhida a primeira amostra da vida que se esconde no mais alto ecossistema do planeta. Depois de 6 horas de caminhada, no limite da asfixia, como encontrar motivação e força para mergulhar no... Nervoso, Nicolas calça suas botas revestidas sem esquecer o cinturão de 18 quilos de chumbo. Se equipar em condições normais já é trabalhoso. Aqui se torna um calvário. Em torno do lago, a inquietação é geral. Mesmo quem não vai mergulhar sabe que o menor problema pode se tornar uma catástrofe. O cabo com que estão ligados os mergulhadores não será de grande ajuda em caso de acidente, mas servirá para encontrar a saída. Henri decidiu que será usado oxigênio puro. Os dois combinam os sinais a serem usados em caso de algum imprevisto. Como o homem consegue vencer as adversidades do deserto? Vamos conhecer a vida dos nômades do Saara, daqui a pouco. Que revelações nos trazem as amostras retiradas do lago congelado? De saída, os pesquisadores observam 3 tipos de microcrustáceos. Uma das espécies já conhecida em outros lagos de altitude da cordilheira. Elas pertencem a um grupo de origem muito antiga. Já existiam na América do Sul há 150 milhões de anos. A cor alaranjada também vem do caroteno, uma proteção contra a intensa radiação do sol nestas altitudes. Fim do expediente para os mergulhadores. Antes de descer, exaustos, eles observam a grandeza da cordilheira e lembram de outros desertos, onde a vida também... A águia real com seus águia aprenderam a caçar juntos. Que estranha intuição terá levado dócil. Para não ser ferido pelas garras afiadas, o cazaque usa uma luva. Para que o animal não se assuste durante a cavalgada, ele tapa seus olhos com um chapeuzinho de couro. E à beira do alto penhasco, a aliança pela vida é selada. Em pleno século XXI, quantos povos contam apenas com os animais para sobreviver? Nas fascinantes dunas do Saara, vagam os tuaregs, nômades que acreditam que casas são túmulos para os vivos. Eles arrastam seus rebanhos pelas areias escaldantes do maior de todos os desertos. A primeira tarefa das mulheres é buscar água, raríssima. De qualidade duvidosa, ela é armazenada. Há 8.000 anos que o Saara perdeu seus lagos e pastagens. Os furacões secos fazem e desfazem as dunas. Quando a tempestade de vento se anuncia, é preciso amarrar os camelos para não perdê-los. Os tuaregs não carregam quase nada em seus intermináveis deslocamentos. As mulheres socam o milho.
Durante o dia, ninguém come, só as crianças. Os camelos jovens não podem beber todo o leite das tetas. Esse leite pode faltar ao homem. Como os cabritos, também impedidos de tomar todo o alimento oferecido pela mãe. Até as crianças sabem disso e policiam o rebanho. À noite, ao redor do fogo, os tuaregues não lamentam. Apenas contam sua história aos nômades que encontram pelo caminho. Um voo de parapente acima das mais altas montanhas da Cordilheira dos Andes. Veja a seguir. Nicolás está eufórico com o sucesso da expedição. Quer comemorar. A escalada merece uma despedida original. Um voo sobre a cordilheira. Entra em cena a campeã mundial de parapente. É ela quem dá a Nicolás instruções para decolar nessa altitude pouco habitual. Na primeira tentativa, ele não consegue, mas insiste. Allez, elle est belle, on la monte. Tu lâches tes avants, il faut courir maintenant. Tu cours. Continue de courir, continue, encore. C'est super, continue. Acaba partindo. O estresse acumulado de todos esses dias se dissipou. Agora, ele pode apenas olhar essa obra de arte que são os desertos de altitude. A Laguna Branca, Laguna Verde, e atrás, o Atacama chileno. Agora é a vez de Sandy, que há muito tempo sonhava com esse momento. Pelo rádio. Como estão as coisas nas alturas? Pergunta Nicole. Um pouco turbulento. Não dá para falar muito, ela responde. Acabo de passar por cima da cratera do vulcão. É mágico, ela grita. Minutos no ar. O cansaço de tantos dias de expedição desaparece completamente. Foi o preço a ser pago por essas imagens e sensações inesquecíveis. E para constatar que a vida soube se adaptar aos lugares mais improváveis da Terra.